Graça e paz, minha querida Igreja Batista, geração eleita, o pastor Elias, nessa primeira segunda-feira de janeiro, falar aos corações de vocês. Vou procurar, na medida do possível, sempre trazer alguma mensagem ao nosso coração, nesses poucos minutos em que falta para que os portões da fábrica se abram e começar a trabalhar. Eu espero em nome de Jesus que cada um de vocês estejam tremendamente motivado, assim como esse pastor também está, para que a gente possa prosseguir com aquilo que nós idealizamos juntos e temos colocado diante de Deus, de no futuro nos organizarmos como uma igreja e que esse futuro seja bem breve. E nós nos comprometemos com o Senhor e com cada um de nós de sermos uma igreja diferente. De sermos uma igreja em que proporciona amor, uma igreja em que proporciona companheirismo, uma igreja em que procura olhar para o semelhante, para o próximo, com olhos diferentes do que já foram olhados por nós, da forma em que nós já fomos cuidados ao longo da história de nossa vida cristã. Queremos proporcionar às pessoas aquilo que nós gostaríamos e gostamos que seja proporcionado em nossa vida. Respeito, amor, reciprocidade, compartilhar, dividir, enfim, procurar crescer junto, assim como Jesus com seus apóstolos ali trabalhou intensamente. Tem um texto na palavra de Deus que se encontra ali em Tiago capítulo 4, versículo 1. É algo que nós devemos trabalhar muito na nossa vida para que nós possamos ser uma igreja diferente. Quando a palavra de Deus em Tiago diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? E isto é uma pergunta em que o jovem Tiago faz ali à sua igreja diante das suas lutas e tribulações, diante das guerras internas em que ali estava sendo desenvolvida nesse período. Cada um de nós atravessamos e passamos, ou se não está passando, por guerras internas, dentro de suas comunidades ou daquelas que já foram suas comunidades um dia. Mas a palavra nos diz que devemos amar a paz e não fazer a guerra. Mas, na verdade, acaba se fazendo guerra quando se diz amar a paz. Estou lendo um presente que eu ganhei, um livro que eu ganhei de um amigo, eu sempre ganho todo ano esse livro, de Israel Belo de Azevedo, que é o Bom Dia Amigo de 2022. E nos traz lições preciosas para a nossa vida e grandes iluminações para a mensagem, porque Deus fala muito através de muitas coisas e do seu próprio jeito, para que possamos entender. Deixa eu compartilhar com vocês algo interessante. Eu venho pensando muito sobre questão igreja na vida cotidiana e do chamado de Deus. E nesta noite eu sonhei algo muito interessante e pedi discernimento ao Senhor e esta palavra veio ao meu coração. Eu não sou um pastor místico. Eu não sou um pastor de estar elevando coisas místicas de forma desassoberbada para a igreja. Mas quando é algo que realmente Deus coloca no coração, fala e me dá uma determinada interpretação, a gente compartilha com a igreja quando Ele permite a isso. Sonhei que sairia para um evangelismo, que normalmente eu faço. E ao pegar os sapatos para evangelismo, eu percebi que os sapatos estavam muito sujos de lama.
muito empoeirado. Então eu peguei esses sapatos e fui limpar, passar um pano. Fui para um tanque, ali eu passava o pano molhado nos sapatos, tentando limpá-los, e estava muito difícil de tirar aquela sujeira, aquela lama, e saía muita lama, muita lama. E em dado momento a água começou a acabar, e eu ali esfregava, e pensei comigo, eu vou para outro tanque, porque a água daqui está acabando. E quando a água acabou daquela torneira, que eu fui pegar os sapatos, eu observei que havia 2 sapatos, um pé direito e um pé esquerdo, mas de cores diferentes. Quando eu tirei parte da lama, havia um sapato branco, um branco transparente, não um branco leitoso. E o outro era um sapato preto, um sapato novo também. E fui para outro tanque, e ali eu não tinha mais água, mas eu estava com os sapatos para ser calçados. Ambos estavam ainda sujos de lamas e empoeirados, um branco e um preto. E em dado momento o relógio despertou. Chegou a hora de vir trabalhar, de se preparar para isso. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual o significado disso? O que quer dizer isso? E Deus começou a pincelar algumas coisas em meu coração. Deus me mostra 2 igrejas diferentes. A cores do sapato, ela representa a igreja, com jeitos e formas diferentes, mas são a igreja do Senhor Jesus, tanto o preto quanto o branco. Eu não falo de pele, não falo de pessoas, mas as cores demonstram que ambas as igrejas são do Senhor Jesus, tanto uma quanto a outra. Mas as 2 estavam empoeiradas, estavam enlamaçadas. Significa que há muitas coisas que precisam ser limpas dentro de nós, porque a igreja não é templo. Deus nos mostra que haverá muito trabalho para se realizar, para se fazer na vida da igreja dele. A água da torneira é a palavra de Deus. Esta água que limpa, que purifica, que nos lava. Esta água um dia ela vai cessar. E quando os sapatos estão enlameados e não se consegue lavá-los, é porque a igreja não está recebendo a água viva. Não está recebendo a palavra de Deus para se purificar e para se lavar. Por isso estão com parte em volta enlameado e cheio de pó. E outra parte limpa, significa que ainda há aqueles de vestes limpas, como está ali em Apocalipse, falando sobre as igrejas. E precisamos entender que nós somos um povo diversificado. Mas precisamos entender dentro do nosso coração, minha igreja querida, minha igreja hoje denominada Igreja Batista Geração Eleita, de que nós fazemos parte desta igreja, seja ela branca ou seja ela preta. Mas em meu coração, esses olhos da carne que eu tenho, eu vejo e entendo na minha alma que somos essa igreja branca. Não que sejamos perfeitos, mas uma igreja branca em que ainda tem lamas para ser tirada. Igreja branca que ainda tem poeira para ser espanada, para que nós possamos realmente nos tornar uma igreja conforme o coração de Deus. Não vamos ser perfeitos, isso é fato. Mas o que não pode faltar é água na torneira. Significa que não pode faltar palavra para nós, para que possamos caminhar e possamos realmente desenvolver o que nós temos projetado diante de Deus. Não precisamos estar nos enganando diante de Deus e nem tampouco fantasiando as coisas, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que está no nosso coração. Ele colocou um caminho e devemos firmar os passos nesse caminho. Porque eu reafirmo a vocês, meus queridos, juntos nós somos mais fortes. Não coloca esse desenvolver e esse crescer dessa igreja, que se chama Geração Eleita,
na responsabilidade de uma única pessoa, porque a responsabilidade cabe a cada um de nós. Eu como pastor de vocês nesse momento, e vocês como ovelha, cada um dentro do seu ministério, cada um dentro do talento e o dom que Deus tem dado. Nós vamos trabalhar para crescer, para aprender, para desenvolver. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Nós precisamos estar junto para que essas lamas, essas poeiras desse sapato possam ser tiradas de nossa vida. Como eu disse, nós amamos a paz e fazemos a guerra. Fazemos a guerra porque ela dá mais dinheiro às vezes. Fazemos a guerra porque ela nos dá a vitrine para exibir nossas forças, sejam fuzis, mísseis, tanques ou músculo. Fazemos guerra porque ela nos dá o que pertence ao outro. Fazemos guerra porque ela nos dá troféus que brilham mais que as condecorações pela paz. Fazemos guerras porque ela nos dá a chance de brigar, verbo que conjugamos naturalmente desde que nascemos. Para nos justificar, chegamos ao ponto de mentir que a guerra em que nós envolvemos ou vamos nos envolver será a última, porque depois dela virá a paz, como se os lutos e os ódios não permanecessem por gerações. Meus amados, amar a paz é bonito, mas achamos que nós amar é mais seguro. Deixaremos de fazer a guerra quando formos além de nos contentar em dizer que amamos a paz. Significa que precisamos ter mais atitude, precisamos ter mais emoção divina dentro de nós, para que realmente essa paz possa prosperar na nossa vida e nós temos um vaso cheio desta graça, para que possamos encher outros vasos, para que possamos redimir a tristeza dos corações e levar o consolo às almas. Não há outra explicação para a guerra que fazemos. Dizemos que não a queremos, mas queremos. Dizemos que amamos a paz, mas na verdade amamos a guerra. Enquanto nosso coração amar a guerra, continuaremos a fazê-la. Precisamos mortificar esse sentimento de luta e de guerra, por menor que ela seja em nossa vida. As guerras externas que estão à nossa volta, as que às vezes criamos e aquelas que estão dentro de nós. Precisamos mortificar toda esta guerra. Não fazemos paz através de guerra em que detonamos bombas e amontoamos cadáveres. Fazemos a paz com o coração que a ama. Fazemos a paz quando tiramos o dedo do gatilho e nos aconselharmos com o Espírito Santo de Deus, não com os conselheiros de guerra. Fazemos a paz com o maior conselheiro de nossa vida, que é Jesus Cristo, que é o nosso Espírito Santo que habita cada um de nós. Porque nós somos igreja. E Deus nos mostrou que precisamos fazer com que jorre água desta torneira para lavar os sapatos, para podermos continuar nessa estrada, a trilhar e a desenvolver a nossa fé, nossa espiritualidade e vida seja alcançada pelo Senhor Jesus. Meus queridos, minha querida Igreja Batista Geração Eleita, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus derrame graça sobre as suas vidas. Que Deus possa ser grandioso, possa ser misericordioso sobre nossas vidas. Logo nós estaremos juntos, não hoje, mas daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, teremos a ceia do nosso Senhor, a Santa Ceia. Estejamos preparados. Ainda estaremos esta semana em recesso, mas semana que vem voltamos com força, com muita força, para poder prosseguir em nossa viagem aqui nesta terra, de poder realizar aquilo que entendemos que Deus tem colocado em nosso coração. Deus abençoe, Deus ilumine a vida de cada um de vocês de uma maneira grandiosa. Permita orar pela sua vida. Pai de amor, em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos. Seja com ela, Senhor, abençoando e derramando da tua graça, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, seja com este povo em que se coloca como geração eleita, Igreja Batista Geração Eleita.
Ah, Deus, em nome de Jesus, que possamos encontrar, Pai querido, em Ti, toda a água necessária que precisamos para lavar os nossos sapatos e as nossas vestes. Meu Senhor, em nome de Jesus, trabalha na motivação desta igreja. Trabalha no calor humano desta igreja, meu Senhor. Seja com cada membro desta casa, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te suplico e te peço que possa encontrar um local para nós congregarmos, Senhor. Um local onde possamos, ó Pai querido, rotineiramente poder te adorar e poder desenvolver, Pai querido, os trabalhos ali naquela comunidade. Meu Senhor, dependemos muito de Ti em todas as coisas. Por isso, nos dê a provisão necessária. Seja com cada um, Senhor, para que possamos alcançar os objetivos que colocamos no Teu altar, meu Pai. Ó Deus, não permita que a motivação da Tua igreja se acabe. E não permita que a sua igreja continue empoeirada, que a Tua igreja fique cheia de lama, mas que, Pai, que ela fique limpa, fique restaurada para prosseguir, meu Senhor. Ajude, Pai querido, aqueles que têm o pesar no coração ainda por alguma razão, Pai. Eu te peço por essas vidas, pois é em nome de Jesus que eu te oro, meu Senhor, e te agradeço por tudo. E nos conceda uma semana de paz, uma semana que não seja de guerra contra a carne nem sangue, mas uma semana de guerra contra as hostes e potestades de Satanás, porque são contra essas coisas em que nós laboramos em Teu nome. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço, meu Senhor. Amém e amém. Igreja querida, Deus abençoe a todos e que possa ser um bom entendimento a cada coração que colocamos aqui. Fique na paz.